gente vai falar um pouco sobre biomarcadores e medicina personalizada. Serão 2 aulas. Nessa primeira, a gente vai abordar um pouco dos conceitos de medicina personalizada, um pouco dos tipos de teste que tem, e numa segunda aula a gente vai conversar um pouco na prática, o que já é realidade e o que a gente já está fazendo no dia a dia. O primeiro conceito que a gente tem que ter é que essa ideia de medicina personalizada não é tão nova assim. Na verdade, ela começou nos anos 70, quando o Richard Nixon assinou esse documento que foi conhecido como War on Cancer. E esse é o documento que deu início ao National Cancer Institute nos Estados Unidos. O que aconteceu naquela época? Os Estados Unidos tinham acabado de mandar o homem para a Lua. Eles falaram, em 20 anos a gente colocou um monte de dinheiro na NASA e conseguimos ir para a Lua. Então, se a gente colocar um monte de dinheiro no National Cancer Institute, em 20 anos vamos acabar com o câncer. E será que isso aconteceu mesmo? Vocês estão vendo aqui que a primeira parte dessa promessa eles fizeram. Eles colocaram dinheiro. Isso aqui é quanto o governo americano investiu em pesquisa em diferentes áreas. E vocês veem que realmente, a partir dos anos 70, o investimento em câncer, que é ali em verde, aumentou muito e chegou no número assim incrível de 30 bilhões de dólares ano, que é uma coisa surpreendente. Com isso, a gente aprendeu como o câncer funciona. E vocês já devem ter visto vários gráficos como esse, que são de vias metabólicas dentro da célula tumoral. E o pensamento é, se eu descobrir o que a célula tumoral tem de diferente das outras células, eu posso achar um tratamento que vai atacar a célula tumoral e não vai atacar as células normais do corpo. E a primeira informação que a gente tem que ter disso é o conceito de que uma célula tumoral, na forma mais simples, é uma célula que, ao se dividir, teve danos ao seu DNA. A gente sabe que no processo normal de replicação, acontecem erros na replicação ou danos ao DNA, e o seu corpo tem uma série de mecanismos de reparo que corrigem esses erros. Então, vocês estão vendo aqui alguns dos tipos de dano ao DNA mais comum, como, por exemplo, aqui à direita, o erro de pareamento, também chamado de mismatch, que é corrigido por enzimas de erro de pareamento, mismatch repair. Você tem alguns erros do tipo dano em fita simples, corrigido por enzimas que corrigem dano em fita simples, erros de dano em fita dupla e assim por diante. Numa situação normal, esses erros acontecem e essas proteínas que vocês estão vendo aqui embaixo, em roxo, são enzimas que corrigem esse erro. Num caso de uma célula cancerígena, aquela célula na divisão celular tem um erro, só que esse erro acontece justamente numa dessas proteínas. Então, ao ter essa mutação, ela perde a capacidade de reparar o DNA. E o que acontece? O DNA, então, não é corrigido e a cada nova replicação você vai ter mais danos ao DNA. E se vocês olharem essa lista, vocês vão ver muitas proteínas que fazem parte das síndromes familiares de câncer. Por que isso? Numa síndrome familiar de câncer, a pessoa já nasce tendo perdido uma das cópias desse gene no seu DNA. A pessoa segue vivendo, sua célula segue bem, porque ela ainda tem a segunda cópia do DNA funcionante. Mas se ao longo da vida acontece uma nova mutação nessa segunda cópia, daquela célula perde as 2 cópias daquele gene, perde essa proteína e daí sim passa a acumular mais e mais e mais erros. Só que isso não basta para ter câncer. Porque se você não repara o DNA, no momento da divisão celular, você vai ter uma série de controles de checagem, em inglês checkpoint, que checam se o DNA está íntegro. E se o DNA não estiver íntegro, aquela divisão celular é parada e encaminhada ou para reparo do DNA ou apoptose. Várias enzimas conhecidas de vocês fazem parte disso e, mais importante, a proteína P53. Então, o P53 ele identifica o DNA que não foi reparado e encaminha aquela célula para apoptose. E por isso é verdade que a grande maioria dos cânceres vai ter mutações nessa proteína P53. E aqueles que têm essa mutação acabam sendo tumores mais agressivos. Mas tem um problema. Até agora eu só falei para você que o câncer vai ser uma célula que tem erros na sua replicação
e que acumula erros ao DNA. A gente sabe que o câncer não é só isso. O câncer é uma célula que, além de ter erros no DNA, ela tem capacidade de proliferação, capacidade de invasão, capacidade de metástases. De onde vem isso? Isso é o que a gente chama de proto-oncogenes. O que é um proto-oncogene? Ele é um gene normal da célula, que numa situação normal faz parte do metabolismo normal da célula e permite que ela siga vivendo. Só que, ao adquirir uma mutação, esse gene passa a ser hiperexpresso e passa a trabalhar em excesso. E daí a célula cresce demais, a célula se divide demais, a célula se movimenta demais. E isso que faz um tumor ser um tumor. Vamos para um exemplo clássico de como isso acontece. Eu tenho aqui no slide esse exemplo de como acontece a carcinogênese do câncer de cólon. Vocês lembram que quase todo câncer de cólon vai nascer de um pólipo benigno no intestino. Esse pólipo, vocês estão vendo aqui, a primeira alteração que ele tem é perda de uma proteína chamada APC. A proteína APC é uma proteína de reparo do DNA e famílias que têm perdas constitucionais de APC são as famílias que têm síndrome de polipose colônica familiar, ou em inglês, adenopolyposis colonic, por isso APC. Essa célula ainda não é um câncer, é só uma célula com erros na replicação. O problema é que, como ela não repara o DNA, a cada nova divisão vão acumulando mais e mais e mais erros, e vocês veem aqui nessa evolução que vão surgindo mais e mais mutações. Chega um ponto que você tem uma mutação num gene proliferativo, um proto-oncogene, como por exemplo o Carras, que está aqui. E aquela célula começa a crescer mais e vira um pólipo. Mas ainda não é um câncer. A célula continua acumulando erros ao DNA. E você vê aqui um momento que ele fala assim, increasing CIN. CIN em inglês, chromosomal instability. Então esse DNA, ele tem tantos erros, tantas fragmentações, que uma hora começa a se quebrar. E cada novo pedaço do DNA gera um DNA inteiro novo. Então a célula cancerígena, ela tem várias cópias do seu próprio DNA, e isso vai ser importante na carcinogênese. E finalmente, depois que tudo isso aconteceu, um dos últimos eventos que acontece, estão vendo aqui, perda de P53. Então está claro que na carcinogênese do câncer de cólon, mas isso vale para vários tumores, você tem uma evolução natural entre perda de um gene de reparo, acúmulo de mais mutações, ativação do proto-oncogene e, finalmente, perda de P53, que daí sim vai levar a mais e mais danos em um câncer. E isso vai ser verdade para boa parte dos tumores. Voltando um pouco para os proto-oncogenes, é importante a gente entender como é o tipo de ativação desse proto-oncogene, porque isso vai guiar para a gente que tipo de teste a gente vai usar. Porque é verdade, boa parte do que a gente fala de medicina personalizada, a gente está falando de identificar uma alteração num proto-oncogene e daí tentar intervir nisso. Porque lembra que isso é uma proteína que está trabalhando em excesso na célula tumoral e que não trabalha tanto assim na célula normal. Então, se eu bloqueá-la, eu vou ter mais efeito no câncer e menos efeito na célula normal. A principal tipo de ativação de um proto-oncogene é o segundo aqui da lista, que é a deleção ou mutação pontual. Então você tem uma perda, uma mutação num ponto só daquele material genético inteiro, só que essa mutação é numa região chave desse gene, uma região que está ligada à ativação daquela proteína, ativação daquele receptor e passa a ser mais ativo. O exemplo mais conhecido talvez seja as mutações de EGFR para o câncer de pulmão, que é uma mutação em um ponto só do gene já é suficiente para torná-lo patológico. O teste que a gente faz nesse caso acaba tendo que ser um sequenciamento. A gente tem que sequenciar esse DNA para achar esse erro. O segundo tipo de alteração, e é o primeiro aqui do desenho, acontece através das inserções virais. Vocês sabem que existem retrovírus, que são vírus que inserem o seu próprio material genético dentro do material genético da célula hospedeira, no caso, o seu material genético, e sempre que aquela célula for replicada,
acaba replicando o material do vírus junto. Se eu falei para vocês que um ponto errado no DNA pode ser suficiente para mudar o funcionamento de uma proteína, imagina o que acontece se você insere um vírus inteiro lá dentro. E tem vários exemplos disso. Provavelmente o mais famoso é o HPV. O HPV é um vírus que se insere no DNA próximo a uma proteína chamada P16, ao gene que traduz a proteína P16. Essa é uma proteína pró-proliferativa. Então, sempre que o vírus induz a replicação da célula para o vírus crescer, ele faz essa proteína P16, que é uma proteína pró-proliferativa, e faz a célula crescer mais, por isso que o HPV causa câncer. Esse tipo de alteração você não vai conseguir achar sequenciando, porque você não vai sequenciar o vírus. Nesses casos, a gente faz pesquisa do vírus para ver se o vírus está lá, como por exemplo captura híbrida, ou pesquisa dessa proteína em excesso, por exemplo o P16, por imunistoquímica. Uma terceira forma de ativação de um próton com gene é através da amplificação gênica. Lembra que eu mostrei para vocês que em um ponto na evolução do tumor, ele passa a quebrar seu DNA e acumular várias e várias cópias daquele DNA. Então você tem genes que não estão mutados, que têm um formato, uma sequência normal, mas tem várias cópias dele. São as situações que a gente chama de amplificações gênicas. A mais famosa no nosso dia a dia é o HER2 para câncer de mama, mas que também acontece, por exemplo, em câncer de estômago e alguns tipos de câncer de intestino. O HER2 nesses pacientes não está mutado, você tem mais e mais cópias. E o teste para ver isso vai acabar sendo ou uma imunistoquímica, para ver essas várias cópias da proteína, ou um FISH, para ver mais e mais cópias do gene em si. Finalmente, a última forma que vale a pena a gente comentar de ativação de próton com gene são as fusões. A fusão acontece quando um gene se quebra e, ao invés de gerar um DNA inteiro novo, como é o caso da amplificação, ele vai se fundir com outros pedaços de gene. E daí você vai gerar um material genético em que você tem genes diferentes, que normalmente estão longe no DNA, muito próximos entre si. Imagina o que acontece se você pega um gene pró-proliferativo e coloca ele próximo no DNA de um gene que é muito expresso numa célula. O exemplo mais conhecido é um gene de fusão, BCR-ABL, que acontece nas formas de leucemia. O BCR é o gene do B-cell receptor, receptor do linfócito B, que, claro, ele é muito expresso nos linfócitos B, é o receptor do linfócito B. O gene ABL é um gene pró-proliferativo. Então, nessas células, sempre que ele faz o receptor do linfócito B, que é uma coisa normal que ele faz, acaba fazendo uma cópia do gene ABL, que é pró-proliferativo, e por isso a célula cresce muito. Isso é importante vocês conhecerem para entender como a gente testa isso e que para cada situação o teste tem que ser diferente. E também entender em que tipo de tumor cada coisa dessas acontece, para saber que teste pedir em cada tipo de tumor. Resumindo o que eu falei até agora, e aqui é um resumo de carcinogênese, sempre o tumor vai começar como algum dano ao DNA. Esse dano pode acontecer ao acaso, esse dano pode acontecer por causa de uma toxina, como cigarro, esse dano pode acontecer por causa de uma infecção, pode acontecer por causa de radiação, como o sol. Se esse dano acontecer numa proteína de reparo, aquela célula vai parar de reparar o DNA. E por parar de reparar o DNA, acaba acumulando mais e mais mutações. Nesses genes são chamados genes supressores de tumor, porque o papel deles no dia a dia é corrigir o DNA e evitar a formação de tumores. Para você ter um tumor, você tem que perder as duas cópias no gene supressor de tumor. Porque se você perde só uma cópia, a segunda continua ativa. Depois que você teve uma perda no gene supressor de tumor, naturalmente vão acumular mais e mais mutações, até que uma hora você ativa um próton-oncogene. E aqui, uma mutação apenas em uma das cópias já é suficiente para causar um problema, porque essa uma cópia já fica mais ativa. E esses são os genes que levam à proliferação celular, e esses são os que a gente, em geral, vai testar para um painel molecular, e a gente vai criar drogas contra esses alvos. Vamos ver se isso funcionou? Aqui está a taxa de mortalidade por diferentes tipos de doença nos Estados Unidos ao longo dos anos.
E se você vê, desde os anos 70, a taxa de mortalidade por câncer está estável ou talvez aumentando. Então, quem olha isso tende a falar que todo esse esforço foi inútil, que todo esse dinheiro gasto foi inútil, já que as pessoas continuam morrendo de câncer. Mas lembre-se que por trás disso você tem uma população que está envelhecendo mais. Então, o esperado seria muito mais mortes por câncer. Mas com essas tecnologias novas, tratamentos novos, a gente está conseguindo compensar esse aumento do número de casos, porque as populações estão envelhecendo, sem o maior número de óbitos por câncer. E daí que entra a medicina personalizada. A medicina personalizada vai ter dois componentes. O primeiro é um teste. Você tem que, de alguma forma rápida, barata, confiável, achar essas alterações. E o segundo componente disso é o remédio. Você tem que ter um bom remédio para atingir essas células com essas alterações. Por muitos anos a gente tinha bons testes e sabia muito bem como o tumor funcionava, mas não tinha ainda boas drogas. E isso que está mudando hoje em dia. Quanto aos testes, a gente teve uma série de avanços tecnológicos que facilitaram o desenvolvimento da medicina personalizada. E o principal avanço é o que a gente chama de sequenciamento de nova geração. Vocês devem saber que o projeto Genoma Humano completou seu trabalho em 2001. Em 2001 a gente conseguiu sequenciar todo o DNA de um ser humano. Isso, naquela época, o custo foi de 100 milhões de dólares para sequenciar um genoma inteiro. E aqui nessa curva você vê quanto que o custo de sequenciar um genoma inteiro foi caindo ao longo dos anos. E vocês veem que em novas tecnologias os custos foram caindo muito. Até certo ponto, e aqui anos 2007, 2008, essa melhora, essa baixa do custo tinha a ver com computadores melhores. Computadores mais rápidos, faziam testes mais rápido e o custo ficava menor. No meio dos anos 2000, 2005, 2006, teve essa tecnologia nova do sequenciamento de nova geração que permitia você fazer testes mais rápidos e mais baratos. E o custo caiu muito e você pode, hoje em dia, sequenciar o material genético inteiro de uma pessoa por um valor de custo de 1 a 2 mil dólares. Olha que incrível. E por isso a gente tem, hoje em dia, uma série de empresas que fornecem painéis de testes genéticos de câncer, usando essa tecnologia de sequenciamento de nova geração, que ela é rápida, confiável, barata, acessível e já faz parte do dia a dia do oncologista. Para encerrar essa aula, eu tenho que mostrar um exemplo real. Aqui é um exemplo de como a gente aborda um câncer de pulmão hoje em dia. Aqui é uma lista dos vários diferentes testes que a gente faz no câncer de pulmão hoje em dia, que envolve imunistoquímica, envolve sequenciamento, envolve FISH. Por quê? Lembra que são alterações diferentes em proto-oncogenes diferentes, cada uma com a sua forma correta de ser testado, e com isso a gente conseguiu resultados como esse. Essa é a curva de sobrevida de pacientes com câncer de pulmão metastático, usando tratamentos modernos hoje em 2021. Vocês veem em verde a sobrevida dos pacientes que tomam uma dessas drogas mais modernas, mostrando 30% dos pacientes vivos em 5 anos. Isso é surpreendente. 10 anos atrás, a gente falava que um paciente com câncer de pulmão metastático viveria 6 meses apenas. E hoje a gente está trazendo 1/3 desses pacientes para uma marca de 5 anos de vida. Muito bem, obrigado. É isso que a gente vai discutir nas próximas aulas em todos os tumores. Muito obrigado.